Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos mais um trimestre das nossas lições bíblicas na Escola Bíblica Dominical. E é um prazer mais uma vez estarmos falando das nossas lições. Cremos que nesse período que estaremos juntos estudando a Palavra do Senhor, nessa lição maravilhosa, nós estaremos aprendendo um pouco mais a despeito daquilo que a lição nos traz, que são religiões, seitas e heresia. A nossa revista ela vai tratar de vários temas que trazem ao nosso conhecimento como combater as seitas e heresias. É importante que todos os nossos professores estejam atentos para o ensinamento, não se aterem apenas ao estudo desta lição, uma vez que o texto ele é bem simplificado e podemos um pouco mais aprofundar dentro das nossas aulas. Essa lição é uma lição maravilhosa e nós sabemos que podemos aí trazer ensinamentos grandiosos para as nossas igrejas, uma vez que nós temos observado o crescente número de seitas e heresias que estão surgindo em nosso meio. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Precisamos ficar atentos para que possamos combatê-las. Nesse inteirinho, nós estaremos falando na primeira lição neste momento, que diz o seguinte: como identificar e refutar as seitas e heresias. Essa é a lição que abre as nossas lições. O texto áureo desta lição diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Talvez esse texto bíblico seja um versículo bíblico-chave para introduzir o nosso estudo, que nos levará a conhecer o que pretendem as seitas. As seitas, elas vêm com a capa de cristianismo, muitas vezes vêm com a capa não de cristianismo também, vêm com a capa de solução de problemas, vêm com a capa de identificação ou de contato com o mundo espiritual. O que, na verdade, as seitas e heresias, por nós assim consideradas, elas deixam e refutam as doutrinas bíblicas, não considerando aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Mas nós iremos estudar nesse tópico aqui de número 1, como nós devemos identificar as seitas e heresias. Quando nós estudamos um pouco mais a lição, nós vamos ver que seita é uma doutrina ou sistema que diverge de uma opinião geral. Você vai identificar a seita e as heresias através do conhecimento da palavra de Deus. Quando você estuda a palavra do Senhor, você vai perceber que ali está destoando daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, todos nós, crentes, alunos, devemos estar atentos para que nós não sejamos levados aos ventos de doutrina que contrariam aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O tópico de número 1.1 diz assim: surgimento das seitas. Nós entendemos que desde os tempos mais remotos as seitas existiram. Se nós formos olhar para a palavra do Senhor, como diz em Jeremias 13, vai falar dos cultos pagãos, nós vamos observar que o povo de Israel, ao peregrinar pelo deserto, quando Moisés demorou a descer do monte, eles criaram para si ídolos e foram adorar. Ali também estava uma seita, aquele que contrariava o que a palavra do Senhor nos ensina. Nós vamos entender que nos dias de Jesus não foram diferentes. Várias seitas surgiram para contrariar aquilo que a palavra do Senhor ensina. O tópico de 1.2 diz assim: o histórico dos fundadores das seitas. Muitas vezes nós observamos que quando uma seita é fundada, os seus fundadores eram contrários àquilo que a palavra de Deus ensinava, principalmente nas suas igrejas. São pessoas que, na maioria das vezes, contrariam-se pelos ensinamentos que ali são falados e saem em busca de uma nova teoria, de um novo pensamento, pensando eles que podem criar uma palavra que vá direto ao coração das pessoas. Mas muitas vezes essas palavras são criadas para que eles próprios se deleitem das suas palavras e criem seguidores. Então, na maioria das vezes, essas pessoas que fundam as seitas ou criam algum ensinamento estão procurando algo que identificam-os dentro da palavra de Deus e não a palavra de Deus identificá-los. Então isso é muito sério. Quando uma pessoa determina para a sua própria vida um novo ensinamento que fere a palavra do Senhor, ali nasce uma seita. 1.3. Os adeptos das seitas. É natural
que as pessoas que seguem as seitas, elas também estão contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus e seguem justamente aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento. Essas pessoas geralmente deixam o ensinamento bíblico, a leitura diária da palavra de Deus, para viverem os seus próprios deleites. E seguem aquelas pessoas que muitas vezes têm um pensamento parecido com o delas. Já não querem mais irem à igreja, já não querem mais estarem congregando, ouvindo a palavra do Senhor. Então vai para um ambiente, um lugar onde eles mesmos criarão os seus próprios ensinamentos. O tópico 2 diz assim: características das seitas e heresias. Em geral, minimizam e desvalorizam a pessoa de Cristo, deturpando e rejeitam as principais doutrinas da palavra de Deus. Muitas vezes essas pessoas que criam isso alegam que Jesus foi um grande profeta, ou um homem que revolucionou a sua época, ou fez história, mas não creem na divindade de Cristo. Alegam ter uma revelação especial. Muitas vezes as pessoas tiveram um sonho, um anjo apareceu para eles e disseram tudo o contrário daquilo que eles aprenderam. Essas pessoas muitas vezes têm esse pensamento e criam para si as ideias que encaixam dentro daquela revelação que elas tiveram. E geralmente essas revelações vão contrárias a tudo aquilo que elas aprenderam. Por mais que eu esteja dizendo aqui isso, acaba sendo um pouco redundante, mas o que precisa ficar na nossa mente é: as seitas, elas foram criadas para que alguém se deleite dos seus próprios pensamentos, negando a fé salvífica e a fé em Cristo. Interpretam os textos bíblicos desprezando as regras de hermenêutica, que são ferramentas, ou a ferramenta principal para entendermos aquilo que lemos na palavra de Deus, o significado das palavras, os contextos, os textos. E isso, eles negam tudo, pegam textos isolados. É como se pegasse um bisturi, fizesse uma cisão no texto bíblico e ali construísse uma doutrina para si próprios. Negam também que Jesus Cristo foi homem e Deus. Muitas vezes negam que ele veio e morreu na cruz do Calvário como Deus, apenas como um homem, tirando toda a ideia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, achando ou dizendo ou afirmando que Jesus apenas era um homem que revolucionou a sua época. Na verdade, nós cremos que Jesus é o Salvador do mundo, veio, morreu na cruz do Calvário para salvar todos os pecadores. Então, as seitas e heresias, elas negam isso, o que traz um prejuízo imenso para a vida de qualquer pessoa. O tópico 3 vai nos ensinar como combater isso. Meus amados, a única forma de combatermos as seitas, as heresias, é estudando a palavra de Deus e aprendendo esta palavra de forma correta, observando a interpretação da Bíblia, estudando livros que podem trazer ferramentas importantes para o ensinamento dela. Nós não vamos combater nenhuma seita, nenhuma heresia com os nossos próprios pensamentos. Nós só poderemos combater com a palavra de Deus, essa que salva, que cura. A palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco, e não podemos retirar nenhuma palavra dela, nenhum acento, negar nenhum texto, porque ela é completa. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Não há necessidade de que o homem agregue os seus próprios conhecimentos para isso. Eu gosto muito do texto bíblico de Pedro, quando Pedro escreve a sua carta, ele diz assim: olha, houve em nosso tempo, Pedro escrevendo, ele vai dizer: também haverá entre vós falsos profetas e falsos mestres, que introduzirão encobertamente no meio de vós doutrinas de demônios, e essas doutrinas farão parte da vida das pessoas, e as pessoas acreditarão que essa palavra é uma palavra verdadeira. Mas observem que os doutrinadores, ou essas pessoas, elas não estarão doutrinando de forma escancarada, usarão a própria Bíblia Sagrada para poder ensinar aquelas doutrinas maléficas que deturparão a palavra verdadeira. Então eu rogo a Deus e peço a vocês que, estudando a palavra de Deus e ao ensinar as suas classes, ensine a verdadeira palavra e ensine os nossos alunos, os nossos crentes, os nossos membros, as nossas ovelhas a deixarem que a palavra de Deus entre na sua vida e traga luz para que possam combater verdadeiramente aqueles que ensinam coisas
e doutrinas erradas no meio do povo de Deus. Deus os abençoe e até a próxima lição.